Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Aqui no programa você viu alguns vídeos de telespectadores que pediram para a gente discutir a possível contradição entre dois autores do Novo Testamento. O apóstolo Paulo de um lado e Tiago de outro. O apóstolo Paulo, em vários dos seus escritos, tanto aos Romanos quanto aos Efésios, por exemplo, menciona que a salvação é obra exclusiva da fé e que ele chega mesmo a argumentar que as obras não tomam parte na salvação, usa o exemplo de Abraão para demonstrar que ele foi justificado pela fé, né, e pela fé que ele foi declarado amigo de Deus, etc., e não por causa das suas obras, né? Só a fé é que vale. Já o apóstolo Tiago menciona a questão das obras provando a fé, atestando a fé. E ele chega mesmo a declarar que fé que não traz obras não existe, ela é totalmente morta. Muita gente, muitos crentes que aceitam a Bíblia como palavra de Deus, etc., veem nestas falas um choque frontal, né? Ou Tiago está conhecendo o que Paulo escreveu, está desdizendo Paulo, ou vice-versa. Não pode ser uma simples coincidência. Como explicar isso à luz da doutrina da inerrância das Escrituras, da inspiração plenária da Palavra de Deus? Enfim, será que estamos diante de uma discussão teológica com divergências graves sobre uma doutrina tão fundamental como a doutrina da salvação? Eu não sei. Quem sabe vai falar no programa. Ouça. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Hoje, para conversar sobre esse tema, trouxemos dois pastores que, além de ministrarem a Palavra de Deus no púlpito de suas igrejas, são também teólogos. O primeiro deles é o reverendo Elias Robson de Paula, ministro da Igreja Metodista Wesleyana. Paz e graça, reverendo Elias, tudo bem com o senhor? Graça e paz, reverendo Weber. Uma alegria renovada, né? Estar com você aqui, com nossos telespectadores. Já conheci ele também nos bastidores, né? Nosso colega, reverendo Everton, pessoa agradabilíssima, né? E com certeza isso vai nos proporcionar um debate assim de alto nível, né? Em nome de Jesus. Onde fica a Igreja Metodista Wesleyana do senhor? A Igreja Metodista Wesleyana fica na rua Capitão Alcoque, 290, ali no bairro de Parque do Chaves, na zona norte de São Paulo. E todos são convidados a estarem conosco ali. Uma igreja muito boa, acolhedora e com certeza você vai gostar. Muito obrigado. Do outro lado, o reverendo Everton Barcelos Tocachique, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e acho que é bibliotecário lá no JMC, né? Assistente de direção e coordenador da biblioteca. Então, reverendo, e a igreja que o senhor está, onde é? Estou congregando na Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, na rua Leonardo da Vinci, 2143, lá com o reverendo Ageu. Então, nós temos sido pastoreados pelo reverendo Ageu. Pertinho da estação Jabaquara. Isso, lá mesmo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta esse choque de ensinamentos do Novo Testamento. Ou será que não há choque nenhum? Vamos lá. Hoje no debate do Vejam Só, iremos continuar uma discussão sobre um assunto dos mais controversos dentro do cristianismo. Essa discórdia, segundo alguns, começou lá nos escritos de Paulo e de Tiago. Paulo era um defensor da graça irrestrita. Então, ele estaria em oposição teológica a Tiago, que insistia que a fé sem obras é morta. Porque pela graça sois salvos mediante a fé,
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Estes versículos, e mais centenas de outros, comprovam a doutrina paulina, que somente a graça é capaz de salvar. Mas por que então Tiago pergunta tão enfaticamente? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ao mesmo tempo que a justificação é um dom gratuito de Deus, o cristão não pode e não deve ficar sem obras, pois elas são sinal e fruto da verdadeira fé. Isso seria uma união das duas teorias. As boas obras têm a promessa de recompensa no céu, além de, nesta vida, contribuírem para o crescimento da graça em nós. A simplificação extrema da fórmula, somente pela fé, serve, segundo alguns, como uma arapuca para muitos cristãos. A própria Igreja Católica, no Concílio de Trento, no século XVI, condenou a tese da sola fide, e isso vale até os dias de hoje. Será mesmo que existe então um ponto de discórdia entre Paulo e Tiago? Será que nós, protestantes, esquecemos que a fé não é apenas um fato, mas que fé se concretiza com atos? Por isso, hoje perguntamos: Paulo e Tiago têm ensinamentos diferentes sobre a fé e as obras? Isso seria uma contradição? Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Bom, finalmente nós conseguimos pautar um tema que é solicitado sempre, né? A ideia que muitos cristãos têm, alguns com má intenção, outros de coração sincero, é de que o Novo Testamento apresenta uma contradição muito forte entre a teologia de salvação de Paulo e a teologia de salvação de Tiago, porque nas suas epístolas Paulo defende a fé como o único instrumento, o único requerimento para a salvação, né? E Tiago diz que só a fé, não, só a fé até o diabo tem, né? E aí, como é que fica? Nós temos aqui hoje o reverendo Elias Robson de Paula, da Igreja Metodista Wesleyana, uma igreja avivada, e o reverendo Everton Barcelos Tocachique, da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja histórica, não avivada, né? Para que a gente possa olhar se há alguma diferença de perspectiva entre essas duas tradições, tá bom? Vamos lá. Reverendo Elias Robson de Paula, como é que o senhor responderia à pergunta, tema de hoje? Bem, o meu posicionamento é que é possível sim harmonizar essas posições de Paulo e de Tiago, né? Aparentemente, quando se olha, né, parece realmente que eles estão divergentes, mas num olhar mais próximo, mais cuidadoso, nós percebemos que simplesmente eles estão falando por ângulos diferentes, da mesma coisa, mas por ângulos diferentes. E, na verdade, não há contradição entre eles, né? O apóstolo Paulo, ele apresenta a questão da condição, né, para a salvação, que é unicamente, né, a fé em Cristo, sem acréscimo algum, né? E Tiago, ele aponta mais para o sentido de evidência, que essa salvação, quando é verdadeira, ela traz frutos, ela traz evidências. E essa evidência são as obras. Mas a obra não opera no sentido de dar acesso à salvação, mas simplesmente como um resultado dela. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a opinião do reverendo Everton Barcelos Tocachique. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, trabalha lá no seminário que forma os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ok. Reverendo? Sim, a opinião de Paulo, de fato, alguns teólogos têm falado de teologia de Paulo, teologia de Tiago, como se ambos tivessem autonomia em termos de pensamento. O problema desse tipo de abordagem é que ele ignora, ou pelo menos prefere não
concordar com a ideia de inspiração, né? Pelo menos não no sentido de inspiração plenária, inerrância da Escritura e assim por diante. Como nós cremos e partimos do pressuposto de que a Bíblia é inspirada por Deus, e a inspiração ela envolve a ideia que saiu da mente de Deus por um processo de revelação, em que o Espírito Santo ele não somente dá a palavra, a ideia de Deus na mente do autor, mas também ele conduz a palavra, e a inspiração não é somente verbal, ela também é orgânica, porque ela envolve todo o processo do autor. Então, o contexto, as emoções, a direção, a intencionalidade do autor. Então, você tem toda essa estrutura que precisa ser considerada dentro do processo de inspiração. Mas nós sabemos então que há o autor primário, o autor secundário. O autor secundário é o autor das Escrituras. Então você tem Paulo e Tiago como autor secundário, mas uma unicamente dirigindo e conduzindo toda a revelação, toda a verdade de Deus entregue aos autores secundários, que é a mente do Espírito Santo, a mente de Deus. Partindo dessa premissa, então nós sabemos que não há contradição, não há erros na Escritura. A Bíblia é inerrante, né? Então, porque ela é plenária, ela é organicamente inspirada pelo Espírito Santo através dos autores. O que determina significado é a intencionalidade do autor. Então, aquilo que o autor quis dizer. Tendo isso estabelecido, o que nós precisamos então lembrar é que Paulo ele escreve de uma perspectiva diferente, não com conceitos diferentes. Então, a ênfase é diferente, a perspectiva, a abordagem é diferente. Quando Paulo está falando da fé e da justificação e das obras, ele deixa bem claro que a fé, ela é instrumental. Então, ela é o meio de acesso para a salvação, a justiça de Cristo. Então, a fé, por isso que a sola fide, somente pela fé, o crente, ele crendo, ele recebe a justiça que vem de Cristo. Essa justiça não é produzida pela obediência. Inclusive, ele não é capaz de obedecer antes de crer. Ele só obedece a partir do que crê. As obras são evidência da fé e não são cooperadoras da fé. Tiago, ele já faz a abordagem de aquele que é crente, ele precisa das obras para evidenciar. Então, a relação de Paulo e Tiago, basicamente é a seguinte: Paulo, ele é justificado, ele crê que aquele que crê, a fé, justifica sem as obras diante de Deus. Tiago, ele diz que a fé, ela justifica a si mesma, ou seja, ela testemunha que ela é uma fé verdadeira diante dos homens. Então, a credibilidade, Paulo diz que a credibilidade, a justiça é creditada, é atribuída àquele que crê, sem obras. Tiago diz que a fé, ela tem crédito diante dos homens, não diante de Deus, diante dos homens pelas obras. Essa é a distinção dos dois. A abordagem é diferente e o ensino é diferente dos resultados. Mas eles não estão negando. Tiago, ele crê que a salvação é pela justificação, pela fé somente, né? Mas as obras são necessárias para testemunhar a veracidade da fé. Bom, vamos lá. Eu tenho um monte de coisas que eu anotei aqui agora para perguntar para os nossos dois teólogos de plantão. E eu queria antes fazer uma pergunta para você. Aliás, ela está publicada no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Bom, vamos a ela? Os ensinos de Paulo e Tiago se complementam ou são contraditórios? Na sua opinião, evidentemente, né? Você acha que os ensinos de Paulo e Tiago são contraditórios ou eles se complementam? Essas são as respostas que você vai assinalar, né, uma delas, e no final da edição do programa a gente vai verificar o resultado. Bom, rapidinho para você, anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, não tem ninguém lá agora, você vai ligar amanhã no horário comercial. Queria saber mais desse assunto, gostaria de estudar teologia, gostaria de estudar a Bíblia. 3115-0819 em São Paulo, 0 operadora 11 31150819, você vai ter no horário comercial todas as informações a respeito do monte de cursos que a grade oferece na Academia Teológica da Graça de Deus, todos eles voltados para a obra de Deus, para turbinar a sua capacidade de servir
ao Senhor. A gente tem que se aperfeiçoar sempre e a grade está aí para isso, tá bom? Esse é o momento mais legal do programa, porque você está nele, não por minha causa, né? É o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, inclusive tem presentes para quem participa do quadro. Nós vamos sortear no final do mês, no Natal, um novo kit do Shopping do Povo, que inclui o último livro escrito pelo pastor Carlos Augusto Vailate. É um livro sobre o profeta Jonas da Bíblia. E é um livro que demonstra de maneira bastante consistente, a tese de doutorado dele na USP, né, que o livro de Jonas não é uma parábola, nem uma paráfrase, mas é um livro que conta uma história verídica. Inclusive, ele traz informações de outras pessoas que também foram engolidas por peixes, documentado pela ciência e pelo jornalismo, gente muito mais recente, né? Tem até fotografia e tal, e que sobreviveram. Então, o livro é imperdível para quem gosta de Bíblia, quem gosta do Antigo Testamento e tal, e está autografado pelo autor. Esse é um dos presentes que a gente vai dar para quem for sorteado. Ah, como é que eu faço para ganhar? Manda a sua fotografia ou, preferencialmente, o seu vídeo para o facebook.com/programa Vejam Só. As instruções para você fazer o vídeo estão no Facebook também. É só você assistir o videozinho do Zeca, tem um videozinho meu também, para você postar lá a sua sugestão, a sua crítica, a sua observação, tá bom? Aliás, daqui a pouco a gente vai ver a do Moisés. Não o da Bíblia, né? O Moisés lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Mas vamos começar pelas fotos. A primeira foto de hoje vem de Taboão da Serra, em São Paulo. A Dona Dora, olha só. Dona Dora, tudo bem? Um ósculo santo para a senhora. Muito obrigado pela sua audiência. Deus a abençoe e enriqueça. Em São Luís, lá no Maranhão, estado que eu ainda não visitei, o Elton Nabate assiste ao Vejam Só. Ô Elton, o dia que eu passar aí na capital do Maranhão, a gente se cruza, né? Deus vai preparar, como dizem os irmãos da congregação. Do Maranhão vamos para Pernambuco, onde eu já estive 2 vezes. Em Camaragibe, nós temos o Laurindo Carlos, e quem bateu a foto do Laurindo foi a esposa, a Ivonete, né? Aí, Laurindo, Deus te abençoe, viu? E um beijão para a Ivonete, que bateu essa foto bacana aí. Em São Mateus, aqui em São Paulo, bairro da Zona Leste, o Dario Davi e a esposa Eula. São Mateus foi o bairro onde eu pastoreei a primeira igreja sozinho, né? Tá lá o Dario e a esposa Eula assistindo ao Vejam Só juntos. Deus abençoe e solidifique a união desse casal. E na capital de Pernambuco, em Recife, o Júlio César e a filha Alana. Valeu, Júlio César. Nossa, que garotinha bonita, olha só, né? Com certeza puxou a mãe, né? Mas enfim, tá bom. Deus abençoe. Alana, um beijão para você, viu? Bom, vamos lá. Reverendo Elias, por favor, o senhor, assim como o reverendo Tokachik, defende a ideia de que Paulo e Tiago não se contradizem, mas eles se complementam, né? Então eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. Por que a Bíblia, já que o senhor, vocês dois creem e defendem a ideia de que o autor primário da Bíblia é o Espírito Santo, por que os textos não são mais claros, mais explícitos? Por que a Bíblia não evita esse choque, que o senhor mesmo admitiu que à primeira vista realmente parece uma contradição? Bem, eu acho o seguinte, nós estamos hoje num outro momento, num outro mundo. Os primeiros cristãos, eles não tiveram dificuldade com isso. Eles estavam no momento, né, em que tudo acontecia. Eles falavam a língua, né, em que a Bíblia foi escrita. E nós estamos distes desse tempo. Então, quando nós observamos certos textos bíblicos, nós precisamos primeiro trabalhar alguns pressupostos, né, para o nosso olhar ser um olhar adequado.
Eu queria só, assim, à guisa de uma compreensão melhor, mostrar o seguinte: esse conceito de justiça, ele veio sendo desenvolvido progressivamente na Bíblia. Vamos dizer, lá na lei, o conceito era: quem cumpre a lei é justo. Aí vieram os profetas e disseram: mas não é para cumprir só, né, pro forma. Você precisa cumprir o espírito da lei. Entende? Você não basta dizer para o próximo, por exemplo: não, olha, eu amo você, mas por dentro você tem que amar mesmo. E aí o salmista chega à conclusão de que não há justo nenhum sequer, então. Porque a gente não vai conseguir perfeitamente cumprir isso. E aí vem, por exemplo, o profeta Isaías e apresenta uma espécie de conceito final, dizendo, né, que Deus afirma que o meu servo, fazendo uma referência profética a Jesus, o meu servo justo, ele justificará a muitos. E o Novo Testamento, vamos dizer, toda construção inspirada pelo Espírito Santo, como foi muito bem colocado pelo reverendo Everton, essa construção, esse monumento teológico que foi construído por Paulo e por Tiago, foi em cima dessas bases, foi em cima dessa base. O homem não tem como ser justo, ele precisa ser justificado. Para ele ser justificado, como ele não tem como por si mesmo, até Tiago concorda com isso, ao dizer que quem erra contra um ponto da lei é culpado de toda a lei. Ou seja, se alguém quiser se candidatar, né, já que está, né, próximo ao fim das eleições que nós tivemos, estamos nesse clima ainda, se alguém quiser se candidatar a se salvar por si mesmo, ele teria então que ser totalmente perfeito. Nunca ter pensado nada errado, ter desejado nada errado, ter dito nada errado, ter feito nada errado, entende? Não ter praticado nada errado. Então você pode chegar diante de Deus e falar: eu mereço ser salvo porque eu sou perfeito, eu nunca cometi um pecado. Mas a própria Bíblia desconstrói essa ideia ao dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, então, baseado nesta plataforma, nesse alicerce, ele diz o seguinte: o homem tem que ser justificado. Mas como? Somente pela fé em Cristo Jesus, que é aquele que representou os homens de maneira perfeita. A Bíblia diz que aquele que foi manifestado na carne, ele foi também justificado em espírito. Ou seja, não só externamente Jesus nunca pecou, mas interiormente ele nunca pecou. E por isso ele pôde ser, né, aquele que nos representou como raça, além de ser o próprio, né, Deus que se fez homem também, né? Então, essa base, você chega hoje para um cidadão, para um cristão de hoje, ele não tem a ideia dessa base onde foi construída toda, né, essa teologia paulina e também de Tiago. Então, o apóstolo Paulo, na verdade, toda a carta aos Romanos, o assunto dele geral é a justificação pela fé em Cristo. Só que nesse capítulo especificamente, onde ele fala que é por meio, né, da fé e sem obras, ele está enfatizando principalmente, ele já começa o capítulo 3 de Romanos dizendo qual que é a vantagem do judeu. Por que o judeu acha que ele tem vantagem, o israelita, né, tem vantagem sobre os outros? O judeu, ele achava que porque ele tinha a lei de Deus, ele tinha uma certa exclusividade para a salvação. E também ele desenvolvia um conceito de meritocracia, ou seja, eu vou cumprir as obras, então eu vou merecer essa salvação. Então Paulo, no capítulo 3, que é principalmente, né, a base, né, da nossa discussão hoje aqui, ele, na verdade, ele está combatendo essa ideia e mostrando que não só as leis cerimoniais, rituais que os judeus cumpriam, mesmo a lei moral que os homens têm, que Deus colocou dentro dos homens, não é capaz de salvá-lo. Porque nem essa lei moral que Deus colocou dentro de nós, que acende a luzinha vermelha, que avisa quando a gente vai fazer alguma coisa errada, que cobra de nós, nós não conseguimos seguir perfeitamente. Então, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, que a salvação é exclusivamente por meio da fé em Cristo, sem mérito, e não há parcialidade, aliás, ninguém é exclusivo, todos precisam ser salvos unicamente através da fé em Cristo. Quando Tiago, ele usa aquela linguagem que para nós, né, realmente é um pouco chocante, porque ele fala assim: vedes, então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé.
para quem está fora desse contexto, dessa compreensão, né, de que existe toda uma base, né, e um pensamento, né, dado pelo Espírito Santo, ele olha e ele pensa, então peraí, então é a fé mais as obras, né? Se não é somente pela fé, né, que o homem é justificado, mas também, né, pelas obras. Então, alguns têm a impressão de que é um acréscimo, né, a fé. Mas a questão aqui, eu vou colocar de uma maneira a seguinte: eu diria que as obras aqui cumprem o papel de justificar a justificação dos que foram justificados. Credo. É para mostrar que ele foi justificado verdadeiramente em Cristo. Ele dá o fruto da obra. As obras, elas justificam a justificação do que foi justificado. Tá bom. Né? Então, a ideia é essa. O lugar que ela ocupa é justamente esse. Reverendo Everton, o senhor trabalha numa biblioteca. Biblioteca é um lugar cheio de livros. Livros são objetos cheios de textos. Não é desejável que os textos sejam claros, explícitos naquilo que eles querem comunicar? Por que a Bíblia não é assim? Se o autor da Bíblia é Deus, poxa vida, ele podia contratar um copydesk melhor, né? Ok, Eber. O Agostinho falou que os livros são os nossos mestres mudos. De fato, você tem alguns textos nas Escrituras que são difíceis de entendimento. A doutrina da clareza das Escrituras, ela não diz que todos os textos de todos os livros são igualmente claros, mas aqueles que são necessários para a salvação, para revelar Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, o significado e a interpretação de toda a realidade, são claros para o nosso entendimento, o nosso direcionamento. Mas, ao mesmo tempo, é verdade que há textos nas Escrituras que são textos obscuros. Por exemplo, se você pegar o capítulo 1 de Ezequiel, é uma dificuldade, você entender como é que aquela visão da carruagem que se movimenta, que sobe e desce sem virar, e etc. Roda. O caso de Tiago e de Paulo não entra nem nessa categoria. Porque o que acontece? Que nós já temos falado, né? É realmente você entender o direcionamento do que está sendo dito. Não há contradição, né? Mesmo que, por exemplo, Lutero, que é conhecido por nomear a Epístola de Tiago, né, como sendo uma carta de palha. Ele fez isso no prefácio da tradução do Novo Testamento de 1522, embora na segunda edição, publicada no mesmo ano, essa expressão foi omitida do prefácio. Mas ele fez o seguinte comentário, né? Ele disse assim: realmente é uma epístola de palha, já que não há nenhuma característica evangélica nela. É pesado isso que Lutero disse. Parece que ele não mudou de opinião, mas ele amenizou um pouco a opinião contrária dele em relação à epístola, quando na segunda edição da tradução do Novo Testamento, ele, no prefácio à epístola, não mais ao Novo Testamento, mas especificamente da epístola de Tiago, ele diz o seguinte: mesmo que ela tenha sido rejeitada pelos antigos, eu louvo esta epístola e a considero boa, pelo fato dela não propor doutrina humana. Quer dizer, ele negou o que ele tinha dito antes, no mesmo ano. Mas ele diz que a Epístola de Tiago, dá justiça às obras, e no outro momento ele diz que ela mistura confusamente a ideia de justiça, fé e obras. E aí ele diz que Tiago, querendo combater os que confiavam na fé sem obras, foi fraco demais. Então, a opinião de Lutero, ela foi infeliz no entendimento, na interpretação, embora ele é um bom exegeta, mas ele foi muito infeliz. Por exemplo, eu prefiro o comentário de Calvino, não é só porque sou calvinista, mas porque Calvino ele foi muito mais refinado e mais preciso. Por exemplo, Calvino, quando ele comenta, a frase dele, e essa frase, ela faz uma síntese do entendimento protestante a partir daí. Ele vai dizer o seguinte: é a fé somente que justifica, mas a fé que justifica nunca pode vir só. Então, a justificação, ela é acessada, ela é recebida, a credibilidade ou a atribuição ou imputação, usando lá a tradução de Romanos 5, né, da justiça de Cristo ao crente, ela se dá pela fé somente. Mas esta fé que agora precisa ser vivida, ela não vem só. Então, ela somente traz a salvação como instrumento, mas para viver a salvação, ela não vai só, ela produz fruto. E aí o fruto
aquilo que Jesus disse, né? Você conhece a árvore pelo fruto. E o fruto da verdadeira fé é as boas obras. Bom, se é assim, reverendo, quanto tempo ainda tem nesse bloco? Reverendo Elias, se o que o reverendo Tokachiki disse é verdade, que a fé, ele estava citando Calvino, né? A fé nunca vem sozinha, essa fé salvadora nunca vem sozinha. Quais foram as boas obras praticadas pelo bom ladrão, que Jesus disse que estava salvo? Bem, ele não deu dízimo. Realmente. Ele não participou da Santa Ceia. Nunca evangelizou? Ele não se batizou. Verdade. Eu digo o seguinte, eu até gostaria de colocar aqui, reverendo Weber, 3 instâncias. A primeira instância da fé, essa instância salvadora, que ela vem a priori, ou seja, é a primeira, né? Vai cair água? Opa. Amém. Então, o que acontece? Esse primeiro momento da fé, que é a fé salvadora, ela independe totalmente de obras. E foi o caso do ladrão da cruz. Ele creu, ele falou, olha, eu cometi, eu reconheço, nós devíamos estar aqui mesmo, mas você não. Ele reconhece a santidade de Jesus, a pureza dele, e Jesus lhe faz uma promessa, ainda hoje estarás comigo, né, no paraíso. Ele teve a fé salvadora, e a fé salvadora realmente não depende de obras. Para ser salvo, você não depende de obra alguma, né? Apesar de que, né, eu diria que a indulgenciofobia, né, de Lutero dificultou a visão dele sobre Tiago, porque por vir de um contexto, né, católico de indulgências, ele tinha fobia a isso, ao assunto. Sacrifícios. Então, na verdade, ele estava influenciado por essa visão, por essa ótica, por esse sentimento. Mas o ladrão da cruz, ele não precisava realmente fazer obra, porque ninguém precisa, né? Para ser salvo, basta crer que Jesus deu a vida e pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Mas vem uma outra instância, que é essa de Tiago, que não é para mim ainda a terceira instância sobre o assunto. A segunda instância é que essa fé salvadora, quando é verdadeira, e ela tem tempo, que não foi o caso do ladrão da cruz, existe uma vivência posterior do cristianismo bíblico, então ela se revela verdadeira, essa experiência de conversão, de novo nascimento, através do fruto, das obras. Como uma árvore saudável, ela produz frutos. Então, uma conversão verdadeira, um novo nascimento, né, ele realmente vai levar a pessoa a ter atitudes cristãs, a ter um posicionamento cristão, um desejo de obedecer à palavra de Deus. E tudo isso faz parte desses frutos. Mas eu vejo que existe ainda uma terceira instância sobre essa questão. A fé verdadeira, ela produz obras, ela resulta em obras, mas são obras com motivação certa, com motivação correta, que é a terceira instância. Porque tem muita gente que faz coisas aparentemente certas e cristãs, mas a intenção é errada. Eu posso estar lá dentro da igreja, pregando um sermão, falando da palavra de Deus, e o meu sentimento é o seguinte: eu sou o bonzão, hoje no final todo mundo vai me cumprimentar. E aí a gente vai à terceira instância, que vai além ainda do que Tiago está dizendo, que é justamente o fato de que Deus, ele vê a motivação do coração, não só o que eu faço. Eu até quero contar um pecado meu, né, para não ter que falar dos outros, né? Mas eu me lembro, quando eu era novo convertido, um dia eu estava passando assim, e tinha um irmão da igreja comigo, e tinha um homem pedindo esmola. E eu tirei uma boa nota e coloquei no chapéu. Depois eu percebi que eu fui totalmente fariseu, que eu só tinha feito aquilo porque aquele irmão da igreja que estava comigo ia contar para todo mundo que eu fiz aquilo. Nossa. Então, além da questão de ter o fruto da obra, a fé salvadora, a fé verdadeira, quando existe uma verdadeira conversão, não é só produzir obras, mas vão ser obras com a qualidade que Deus espera, com a motivação certa. Inclusive é o tipo de obra que vai valer galardão, né?
Que legal. Porque as outras vão se queimar e não vão servir para nada. As que são feitas com a intenção errada. Por mais bonito que seja, por mais bonito que eu toque, eu cante o hino, por mais que eu faça o bem, eu posso, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, eu posso ter o dom de profetizar, posso ter o dom de línguas, posso distribuir meus bens aos mais pobres, posso dar até a minha vida, o meu corpo para ser queimado em favor de alguém. Se não for por amor, se a intenção não for correta, isso de nada valerá. Muito bom. A gente, antes de sair para o intervalo, vamos ver o recado do nosso querido Moisés. Ele mora em Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Olá, eu sou Moisés Ferrão, aqui da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu queria deixar uma sugestão de um tema. As crianças que morrem, bebês, e vão para o céu, lá no céu irão continuar crescendo ou serão para sempre crianças? Valeu, um abraço. Olha, eu acho que eu vou acrescentar uma polêmica aí, né? Será que as crianças vão continuar crianças ou vão crescer? E os adultos? Será que não se tornarão crianças? Porque pelo que Jesus falou lá, que dos pequeninos é o reino dos céus, acho que todo mundo vai ser criança, o que é muito legal, né? Sei lá, vamos tentar pautar. Moisés, um grande abraço para você, Deus abençoe, come aí um espeto corrido no meu nome, tá? A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, né? Hoje discutindo a questão aí da contradição entre Paulo e Tiago. Alguns telespectadores publicaram opiniões. O Lineker Bernardo diz: as opiniões de Paulo e Tiago se complementam, porque pela graça sois salvos por meio da fé, a fé sem obras é morta. Isso não vem de Deus, ou não vem de vós, é dom de Deus, meu entendimento. O dom de Deus é a salvação pela graça. Mas isso não significa que Deus não tenha os seus critérios para aplicar a graça em cada um. Para mim, Deus aplica a salvação pela graça em quem corresponde ao seu chamado por meio das obras, né, pelos mandamentos, pela fé. O Luiz Razora: não há contradições na Bíblia Sagrada, há diversidades de aspectos e circunstâncias. Gleive Márcio: é importante lembrar que Paulo e Tiago escreveram os textos bíblicos divinamente inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, não escreveram o que eles achavam que era correto, mas sim movidos pelo Espírito Santo, conforme a Bíblia nos afirma em 2 Pedro 1:21. Portanto, não há contradição e sim complemento. Reverendo Tokachique, o senhor falou no primeiro bloco em alguma coisa como inspiração orgânica. Okay. O que é isso? Inspiração orgânica é o entendimento que os teólogos têm de que a inspiração não foi apenas mental, não foi apenas conceitual, de ideias e de palavras, mas que ela envolveu todo o sentimento, intenção, de modo que, por exemplo, quando você, e a gente consciente ou inconscientemente faz isso, vai falar assim, porque o que Tiago está falando aqui, né? E às vezes você vê Paulo, por exemplo, lá no capítulo 9, 10 e 11 de 2 Coríntios, quando ele escreve, você vê ele tomado de emoção, porque olha, eu vou escrever agora como que fora de mim, né? Eu vou escrever de uma forma louca, tal, mas é o Espírito Santo que está falando com ele. Isso me constrangesse. Então você tem, de fato, o autor falando não somente como se fosse um ditado, né? Como se ele recebesse uma voz, mas de fato o Espírito Santo agindo com e através dele, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas intenções, daquilo que é compromisso. Ele fala com amor aos seus destinatários, como por exemplo Paulo faz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, né? E ele diz que ele estava não somente disposto a entregar o evangelho, mas a própria vida. E aí quando ele chega no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, verso 10 ao verso 12, ele diz, ele demonstra uma relação de afeto muito mais profunda. Ele diz, como um pai aos seus filhos. Então, nisso é o que é chamado de, tanto Archibald Hodge quanto Benjamin Warfield, eles escreveram bem sobre esse assunto. Tem um livro publicado pela Instituto Cultura Cristã, Inspiração das Escrituras, que aborda bem esse assunto sobre inspiração orgânica, que é um assunto que precisa ser um pouco mais compreendido no nosso meio, né? Tá. Que enriqueceria muito. Pois é.
aí a questão é, vamos lá, reverendo Elias, o senhor acredita que a Bíblia é inerrante? Com certeza. Então, eu vou fazer uma pergunta difícil para o senhor, e também quero a opinião do reverendo Tocachique. A Bíblia é inerrante porque ela não tem erros, ou seja, ela é inerrante porque é, ou porque nós queremos que ela seja? Não, a Bíblia é inerrante porque ela é inspirada por um Deus perfeito. Um Deus em que não há sombra de variação, como diz a própria Bíblia. Agora, a questão da inerrância precisa ser considerada pelo ponto de vista dos originais bíblicos, né? Porque, às vezes, as traduções, né, têm algumas deficiências. E, às vezes, as pessoas julgam que a Bíblia, né, contenha erros, mas, na verdade, a culpa, né, são das traduções. Porque, como eu já falei, a Bíblia foi escrita em hebraico, grego, trechos em aramaico, né? Em uma outra época, em um outro contexto, em culturas específicas, né? E o papel hoje do pregador, do intérprete, é justamente ser fiel, né, àquele propósito inicial, àquela intenção inicial e trazer para, né, o cristão de hoje esse significado mais puro, né? Por isso é necessário, reverendo Weber, eu acho que a palavra-chave aí é a palavra exegese. Os grandes problemas que nós temos tido em relação a entendimentos errados da Bíblia tem a ver com exegese, tem a ver com desrespeito ao contexto, onde o texto se encontra, né? O indivíduo, ele pega porque a gente sabe disso, que quando a Bíblia foi escrita, não foi escrita em versículos, né? Sequer com títulos de capítulos, excetuando o livro de Salmos, que tem alguns, né, epígrafes lá, mas não foi escrito assim. Por exemplo, várias vezes eu tenho encontrado títulos que claramente o assunto continua e colocaram um título ali quebrando o assunto pelo meio, né? Às vezes até causando uma certa confusão de entendimento, porque, né, por causa disso. E como a gente tem o sistema de versículos, é bom para a questão de localização de textos, as pessoas passaram a ler a Bíblia só retalhada e ter os seus versículos prediletos. E muitos deles, às vezes, mal entendidos, porque não se olha nem o que está em volta. Por exemplo, você pega João 3,16. Tem gente que nunca leu o capítulo inteiro de João. Se você citar qualquer outra coisa de João, ele não sabe o que é lá, não. E está ali pertinho ali, mas ele nunca lê, né? Só João 3,16, né? Então, essa questão, essa perspectiva tem dificultado e causado essa impressão, às vezes, de que existem erros. Mas é bom deixar bem claro isso. Quando falamos de inerrância, da infalibilidade, né, da Bíblia, estamos falando de texto original. Quando ela foi entregue, escrita no seu original, não há erros. Agora, o trabalho da tradução tem que ser cuidadoso, aperfeiçoado sempre, ajustando isso, né, à sua ideia legítima. Reverendo Tocachique. Ok, sim. De fato, a inspiração ela é inerente à Escritura e à inerrância também. Porque seria estranho, em primeiro lugar, né, dizer que Deus ele comunica, ele revela, ele implanta a verdade na mente do autor, ele conduz o autor pela verdade, ou a verdade com a verdade, ele soberanamente, há uma concorrência, concursos, né, em que a mente humana recebe a mente de Deus, a vontade humana age sob a vontade de Deus, e a verdade de Deus se torna em linguagem humana. Então, você tem todo esse processo acontecendo. Inclusive, eu não sei se o irmão é arminiano, talvez seja de tradição. Sim. Um dos grandes argumentos do calvinismo para mostrar a soberania de Deus, em que Deus ele é soberano, ele manifesta a sua vontade, ele age em tudo aquilo que ele é e aquilo que ele quer, sem anular a personalidade, aí onde vem o conceito de inspiração orgânica, sem anular a personalidade, a intenção, a vontade, sem tornar o autor uma máquina, né, um fantoche. O maior exemplo, a maior prova da teologia reformada ou calvinista, desse monergismo divino, é a inspiração da Escritura. É a própria inspiração da Escritura. Mas, reverendo, o senhor falou, não faria sentido Deus tomar conta do amanuense, do escritor bíblico,
né, e permitir erros, não é verdade? Sim. O senhor falou isso agora. Ok. Então, qual o sentido de Deus permitir que os erros aconteçam nas cópias, na reprodução do texto que ele zelou tanto para que fosse perfeito? Ok. Então, você tem um processo de inspiração, você tem o processo de reprodução de cópias. São duas questões distintas. Da mesma forma que a salvação, ela é uma obra perfeita realizada por Deus, né? E a pregação do evangelho é uma responsabilidade nossa que Deus não deu nem sequer aos anjos, mas a pecadores. E aí nós temos o estragar, né, do evangelho em todo esse processo de 1500 anos, a ponto de chegar no século XVI em haver necessidade de uma reforma protestante, né? Você pode fazer essa similaridade em relação às cópias. Se você estudar manuscritologia, quais são os principais motivos de deficiência? Em primeiro lugar, a irresponsabilidade de copistas. Você tem erros intencionais e erros não intencionais, né? Você tem erros por motivos doutrinários e erros por motivos gráficos, né? Você tem erros por motivos de grafia, alteração de grafia, né? Que o próprio copista decidiu ali fazer um aperfeiçoamento de uma mudança, em que a própria letra, inclusive, dos copistas, né? Dos manuscritos, eles mudam também de período em período, inclusive é um dos critérios de você poder datar um manuscrito a um período e não a outro, por causa do tipo de grafia, e aí, consequentemente, os copistas eles fazem esse trabalho. A cópia, ela ocorre da mesma forma que a interpretação, por iluminação, não por inspiração. Então, o copista, ele copia iluminado, sabendo que ele tem a responsabilidade de reproduzir. Da mesma forma que o intérprete. Você tem que ir para o texto, respeitando o contexto, a intencionalidade do autor e todo o critério exegético que você aprende para poder interpretar de forma crítica o texto. Quando os copistas eles eram irresponsáveis, né, ou eles eram desatentos, ou eles eram mal intencionados, multiplicou em quase 25 mil cópias, desde porções pequenininhas até livros inteiros do Novo Testamento, em que você tem. Aí, hoje, nós temos, graças a Deus, a manuscritologia que faz esse trabalho de reconstrução e identificação dos originais. Muito bom. Sobre isso, um dos maiores especialistas do assunto já esteve aqui 2 vezes, né? Muito bem, o Dr. Wilson Paroski, crítica textual do Novo Testamento. Vamos ver o que os crentes, tanto teólogos quanto não teólogos, abordados pelo Zeca na Crentolândia, falaram sobre o assunto. A gente tem 2 ensinamentos de Paulo e de Tiago que parecem ser contraditórios. Paulo defende muito a fé e Tiago fala muito das obras. Existe, na sua opinião, diferença no ensino deles? Existe uma contradição nessa questão? Existe ajuntamento. Diferença, controvérsia não existe. Não tem um desfazendo o que o outro diz. A Bíblia, ela é única, ela é inerrante. Então não tem essa conversa de você diz uma coisa e eu digo outra dentro das Escrituras. A fé sem a obra geralmente é morta, né? Porque, né? Se tiver fé e não tiver obra, é como você ser um motorista e nunca ver você dirigindo. Não, as obras não salvam, mas podem fazer com que a pessoa perca a salvação. Acho que é isso. Um sempre está interligado com o outro, né? A obra e fé está interligado com o outro. A gente precisa da questão, não necessariamente a gente não precisa de um nem de outro. Eles estão interligados, né? As obras, no contexto não de que a gente tem que fazer as obras para que a gente tenha que alcançar o reino do céu. A gente precisa das obras, que a gente vai crescendo gradativamente na fé. A fé é onde você vai se revestir para fazer as obras. Se você não tiver fé, como é que você vai fazer as obras de Deus? Bom, Reverendo Tokachik, uma outra questão. O senhor mencionou que o apóstolo Paulo e o irmão Tiago, né, eles usam o mesmo exemplo para defender pontos de vista diferentes, que é o exemplo de Abraão. Sim. Por exemplo, porque no capítulo 2 de Tiago, o verso 23, Tiago ele diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. No capítulo 4, verso 3 de Romanos,
Paulo faz a mesma declaração, que Abraão creu, capítulo 4, verso 3. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a pergunta é, Tiago cria que a salvação se dava com fé e obras, enquanto que Paulo cria que a salvação se dava somente pela fé? Não. Tanto Paulo, que cria que a salvação, ele disse de forma muito mais explícita isso, né, de forma mais expansiva, de forma mais detalhada, do que Tiago. Porque a abordagem de Tiago é dizer que a evidência da fé, essa é a ênfase de Tiago, a evidência da fé são as obras. Como é que nós podemos chegar a essa conclusão? Primeiro, pelo próprio texto do capítulo 2, verso 23. Então, a declaração doutrinária de Paulo e de Tiago é a mesma. O exemplo histórico para dizer que a salvação se dá pela fé somente é a mesma. O raciocínio anterior de Tiago, de dizer, e o reverendo já tinha mencionado, de que a insuficiência do homem, a incapacidade do homem em salvar, quando ele diz no capítulo 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A Confissão de Fé de Westminster, que é um dos maiores documentos da tradição reformada, ela tem um capítulo que trata sobre das boas obras. Resumidamente, você pode dizer o seguinte, o que ela traz lá de toda a Escritura. Boas obras têm 3 características. A primeira é a motivação do coração, que o pastor mencionou, né? Então, ou seja, por que eu devo fazer boas obras? Porque, primeiramente, eu amo a Deus. Então, antes de amar o próximo, antes de fazer por causa da miséria, da pobreza, da necessidade, eu tenho que fazer por amor a Deus. Eu amo a Deus. Por quê? Porque se eu fizer por amor ao pobre, pode ser que ele se volte contra mim, age de gratidão. Então, se a minha motivação é o outro, eu estou fazendo por idolatria, né? E eu corro o risco de, inclusive, querer atenção e, como um fariseu, né, me colocar lá na esquina lá e dizer, olha as boas obras, e a minha recompensa vai ser aquela. O segundo elemento que precisa ser observado nas boas obras é se está de acordo com o decálogo, a lei moral. Então, você tem o decálogo estabelecendo desde aspectos positivos e negativos. Então, se eu conseguir cumprir todo o decálogo, né, amar o próximo, aí eu resumo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, se eu conseguir obedecer positivamente e negativamente toda a lei, então eu preciso ter um quadro externo, visível, um critério objetivo que é a lei. Então, por exemplo, não basta apenas eu não matar, eu preciso produzir para o meu próximo qualidade de vida, em tudo que eu faço, né? E aí eu consigo fazer isso? Não. Então eu sempre estarei em débito com a lei. Então o primeiro é amar a Deus como motivação, o critério externo e objetivo, a obediência ao decálogo em todas as suas implicações, positivas e negativas, e o último, a glória de Deus. Todo o meu objetivo, minha intenção tem que ser glorificar a Deus. Quando, então, eu consigo fazer tudo por amor a Deus, cumprindo exatamente todo o critério da lei e com o objetivo de somente que Deus seja glorificado, eu estou produzindo boas obras. A pergunta é, alguém é capaz de fazer isso? Não. Somente Cristo conseguiu obedecer toda a lei. E ele obedeceu a lei de forma positiva, cumprindo, realizando todas as exigências da lei. E Cristo suportou toda a lei naquilo que ela era condenação nossa, merecidamente nossa, recaiu sobre ele. Então, o único que foi capaz de produzir obras perfeitas, que produziram justiça e merecer a aceitação diante do Pai, foi Cristo. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas se você quiser, você pode entrar em contato com os nossos debatedores e tirar suas dúvidas e fazer convites a eles. O reverendo Elias Robson de Paulo, da Igreja Metodista Wesleyana, e o reverendo Everton Barcelos Tocachique, da Igreja Presbiteriana do Brasil, publicaram os seus pontos de contato no nosso Facebook. Vamos ver o resultado da enquete? 96% afirmam que os ensinamentos de Paulo e Tiago se complementam e 4% que são contraditórios. A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, no próximo Vejam Só.